Hoje, irmãos, nós vamos estar ministrando, falando sobre pais e filhos. Na realidade, pais sarados e filhos o quê? Sadios. É igual o curso que nós temos aqui, o curso Educando Filhos, à maneira de Deus. Na realidade, fala bem mais com os pais do que com os filhos, porque quando a gente educa os pais, normalmente os filhos são educados por tabela, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é educar os pais. E nesse caso aqui, a primeira coisa que é necessário é que os pais sejam curados. Eu vou deixar esse texto básico para na próxima tela. Eu coloquei aqui aqui no telão, como introdução, dizendo assim: quando você decide se casar, nasce um novo sistema familiar. Novos papéis terão que ser desempenhados. Não há como omitir ou fugir disso. A gente às vezes não entende estas coisas. Porque quando você une uma pessoa com a outra, e para tornar uma família, e você junta tudo isso, e quando você junta, um traz o quê? Um traz dívida, aí a dívida já não é dele, já é nossa, né? Um traz cachorro, o cachorro já fica parte de família, já vira família já também, traz gato, já vira família. A pessoa que era mãe, da sua namorada, agora é sua sogra. O que era irmão da sua namorada, agora vira seu sogro, ou vira seu cunhado, né? O pai já vira sogro, e vira aquela mistura. E a gente precisa aprender a fazer e desempenhar bem esses pequenos papéis aqui que começam a nascer. Você já viu aquela história de que mãe é mãe, sogra é sogra? Há uma diferença nisso aí, bastante sutil, dependendo do ponto de vista que você olha. Há uma diferença, mãe é mãe, sogra é sogra. Conta que duas senhoras muito distintas, depois de vários anos sem se encontrar, elas se encontram, e uma, depois de conversar bastante tempo, uma pergunta para a outra: e aí, fulana? A Daniela, eu conheci quando era pequenininha. A Daniela casou? Uma perguntou para a outra. A Daniela já casou? A mãe abriu um sorriso e falou: casou. A Daniela casou. Você vê que gracinha, que bênção. A Daniela casou, arrumou um marido que é uma bênção. O homem, ele levanta. Agora tiveram o meu netinho. Você acredita que ele levanta de madrugada, olha o bebê quando está chorando, troca fralda quando estão sujas as fraldas, levanta de manhã, faz o café da manhã para ela, arruma as vasilhas lá da casa antes de sair, sai para o trabalho ali. Então, é uma maravilha. Que Deus abençoe, então, né? O marido da minha esposa é uma bênção. Aí a outra pergunta para a outra: e você? O Aristeu já casou? A outra responde: ih, menino, nem te falo. O Aristeu casou, mas casou mal demais da conta. Arrumou uma aproveitadeira que você não sabe. Você acredita que o meu marido tem que levantar de noite para olhar menino, limpar a fralda de menino, acorda de manhã, tem que fazer café da manhã para aquela preguiçosa, e ainda antes de sair para o trabalho tem que lavar a louça. Eu não aguento mais aquela vagabunda. Ou seja, mãe é mãe, sogra é sogra. Depende do ponto de vista, uma coisa, fazendo as mesmas coisas, vão ter pontos de vista diferentes. Para criar filho e para ser pai, também não é simples e não é fácil. Eu coloquei aqui alguns pontos interessantes que eu queria ressaltar, que talvez o papel mais importante a ser desempenhado pela grande maioria, além desses papéis todos que existem com um novo casamento, é o de ser pai e o de ser mãe. De ser pai e de ser mãe. Por quê? Porque
ninguém nasceu sabendo. Ninguém sabe, ninguém nasceu sabendo. Ninguém veio do ventre, do útero lá da sua mãe e está preparado para esse momento. É preciso de aprendizado. É preciso da gente começar a aprender as coisas. A impressão minha ou a nossa geração, essa nova geração agora, dos filhos, dos netos, dos meus filhos, dos meus netos, é uma geração mais inteligente, sim ou não? Mas é uma geração mais frágil. É uma geração imatura. É uma geração que precisa, pensa que sabe alguma coisa, pensa que tem o conhecimento de alguma coisa, mas emocionalmente e de maturidade não tem. Eu casei com 23 anos de idade. 23 anos de idade, eu era um garoto. Se fosse hoje, a Marisete estava lá na delegacia, ia tendo que responder lá, porque eu era um menino. Mas na época que eu casei, há 30 e poucos anos atrás, 38 anos, 35 anos, aliás, 38 de namoro. A primeira coisa que eu fiz foi como aquela lição que nós falamos na lição anterior, foi sair da casa dos meus pais. Eu tive maturidade o bastante para pegar todos os problemas que vieram com a família da Marisete, e ela teve maturidade o bastante, todos os problemas que eu tinha na minha família, que vinha de uma família ali, e que juntamos isso, e dois jovens, e nós conseguimos, com muitos percalços, conseguir fazer a restauração, a recuperação e a montagem de uma estrutura chamada lar. Quando você constrói a casa, a primeira coisa que eu fiz foi vender um carro. O carro que eu tinha para comprar um apartamento, para dar entrada num apartamento. Para dar essa entrada, ou seja, eu não queria fazer dívidas grandes, eu não pensei em ficar com um carro novo, não fiquei pensando num carro bom. Eu fiquei pensando que eu não tinha uma casa. E eu não queria que meu pai me desse uma casa. Ele tinha condições de fazer isso. Mas eu não quis. O que eu fiz? Eu assumi a minha responsabilidade. Porque eu tinha no meu coração um projeto de gerar uma família. Na semana passada, eu falei aqui, a Marisete até me chamou a atenção depois, falou, você não explicou bem aquele negócio que você falou. Eu mesmo não entendi isso, não. Eu falei que quando a gente casa, a gente não deve mais obediência aos pais. Você deve honra aos seus pais. Quando você casa, você não vai chegar para sua mãe e vai falar assim, mãe, eu estou com vontade de ir para Caldas Novas. Eu posso ir para Caldas Novas? Só deixa eu ir para Caldas Novas? Mãe, eu morri de vontade, ou pai, eu morri de vontade de comprar um carro. O senhor deixa eu comprar uma BMW zerinha? O que seu pai vai pensar? Bom, se tivesse comigo, o final ia cair na minha conta, nos meus zeros, lá no meu banco, ia cair a estrela no final. Mas agora ele está querendo ter a experiência dele, vai, compra para você ter a experiência, se você pensa que você pode. Então, o que acontece? A gente não deve obediência, era isso que eu estava querendo falar aqui aquele dia, com a Marisete, que ela me chamou a atenção aqui, mas a gente não deve obediência nesse sentido. Você não tem que ficar pedindo agora mais. Você agora é responsável, você agora tem a sua própria família. Você deixou a sua família de origem e você agora vai estar formando uma nova família que precisa de uma estrutura. E nisso tudo aqui, quando a pessoa decide se casar, quando ela modifica essa estrutura, configuração familiar, os cônjuges vão ter que descobrir ao longo da sua vida o que foi que eles aprenderam dentro da sua casa e o que eles levarão para o futuro. O que compensará você levar como bagagem para fazer um novo lar, para montar uma nova estrutura chamada lar. Quais as coisas que compensam você levar? Aqui nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. É o texto nosso texto básico, aqui o nosso texto áureo, que diz assim, Provérbios 22:6, diz assim, educa, o quê? A criança
no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Tem uma outra tradução que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quais são os objetivos que nós temos às vezes para com os nossos filhos? Quando nós casamos, quais são os objetivos? Aqui ele está dizendo nesse texto, o que nós devemos, se nós temos um objetivo, nós temos que levar as informações bastante para que ele possa aprender segundo esses objetivos. No texto básico de Deuteronômio, aqui, verso 6, no capítulo 6, quando Moisés confirma a ordem de Deus, eu grifei algumas coisas aqui, que diz assim, Moisés falando da parte de Deus aos israelitas, ele dizendo assim: e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás. Olha aqui a maneira como, preste atenção para você, como que Deus, ele é metódico, Deus é pedagógico, ele tem uma pedagogia tremenda para falar conosco, basta a gente entender direito. Olha o que Deus falando através de Moisés, ele diz, para ensinar aos filhos, assentado, que jeito? À tua mesa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Olha mais aqui, também a atarás na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Ou seja, 3 maneiras que Deus está falando aqui, para que nós devemos ser orientados, falou o povo e falou agora, que nós devemos ser orientados na maneira de nós ensinarmos a palavra de Deus. Primeiro ele está dizendo aqui, e falará, a primeira coisa que nós devemos falar àqueles que estão debaixo do nosso teto, é a palavra de Deus, é falar, boca, conversa. A segunda maneira é através de detalhes, testemunhos. Ele está dizendo aqui, você vai escrever isto aqui na tua mão e nos teus olhos, e depois você vai decorar isso. Decorar de que jeito? As pessoas andavam com os negócios nas mãos, escrito, trechos do Antigo Testamento, colocavam esses trechos na testa e andavam com isso. Ou seja, 3 maneiras que Deus colocou. A primeira, falando às pessoas, é uma maneira de aprender ou de ensinar. A você colocando para os seus olhos, escrevendo em algum lugar, para ficar fixo, e depois também decorando, e fazendo para decorar. A gente fazia muito isso com os nossos filhos, porque criança é preguiçoso, irmão. Criança não aprende sozinho. Criança não tem como você deixar a sua criança, ou seu filho, adolescente, pré-adolescente, e deixar ele para que ele possa fazer o aprendizado sozinho. Ele não vai fazer isso, de maneira alguma. É por isso que Deus nos colocou como responsáveis, dentro da nossa casa, para nós fazermos esse ensinamento. Nós colocávamos, quando os meninos eram pequenos, a gente colocava versículo, comprava as Bíblias para eles, eles não sabiam ler, às vezes, não sabiam ler, mas tinha a sua Bíblia, e aí eles abriam em algum lugar lá, a gente lia essas histórias para eles, normalmente do Antigo Testamento, lia alguma história para as crianças, fechava a Biblinha deles como se eles tivessem, ou seja, uma maneira de você começar a incentivar, a dizer que a palavra de Deus é importante. Seus filhos já te viram orar alguma vez? Seus filhos já te viram de joelho? Seus filhos já te viram agarrados, chorando com a palavra de Deus? Outra maneira que a gente colocava, e principalmente isso é a Marisete, que gosta de fazer isso, aliás, até hoje ela faz esses negócios, lá em casa, agora para os netos, coloca nas paredes, nos corredores, escreve versículos bíblicos e coloca nas paredes, escreve, vai passando aqui, ó, menino vai passando no corredor, e aí, já decorou o que está escrito ali? O que está escrito ali naquilo lá? A pessoa fica curiosa, quando ele começa a aprender a ler. O meu neto Isaac tem 6 anos, ele já aprendeu a ler, já está no básico da leitura, então ele já pega os versículos, os negócios, já começa a ler, aí ler não entende, e o que você vai fazer então? Você vai
ensinar. Vai sentar, como a Bíblia está dizendo aqui, ensinando eles caminhando e sentando na tua mesa. Ou seja, uma maneira de você fazer o evangelismo para os seus próprios filhos. Quero falar, tá? Essa parte, irmãos, é muito importante. Mesmo quando os meninos não sabiam ler, eu rodava, né, na impressora e colocava e passava com eles e lia aquele versículo, porque eu também estava decorando o versículo. E uma coisa assim que me chamou muita atenção, à época, quando os meninos começaram a ler, já adolescentes, já também, o Carlos falou, olha, agora vocês têm o horário de ler a Bíblia. Então, todos os dias, às 16h lá em casa, as empregadas que ficaram comigo saíram tudo convertidas, porque elas liam a Bíblia com eles, porque eu trabalhava. E aí o Carlos disse assim, olha, não vamos só pedir para eles ler, porque se a gente não cobrar, nós vamos dar a oportunidade deles mentir, dizer que leu e não leu. Então, faz um organograma, nós vamos no final de semana, no sábado, sentar com eles e perguntar o que você entendeu, o que você leu. Irmãos, isso foi uma bênção, não foi fácil não, mas nós vencemos. Eu tenho um casal de filhos, vocês acho que a maioria sabe, os dois já têm suas casas, seus filhos, e eu vejo a formação deles, eu me alegro muito, porque nós temos um neto de 2 anos, diferença de 6 meses um do outro, e o Isaac de 6 anos. Irmãos, se vocês verem o Ítalo e o Luca cantar músicas evangélicas, cantar os salmos por um aplicativo que a gente baixou, que chama Cross, você que é mãe aí, anota, é KROZZ. Ele aprendeu a cantar os salmos, a coisa mais linda do mundo. Então, quando eu vejo, às vezes, a Marília ou o Murilo, né, que mora longe, eles nunca se desviaram dos caminhos do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Não é porque eu sou merecedor ou o Carlos é bom, não. Mas é porque Deus nos escolheu. E aí o Carlos sentava no final de semana e perguntava, o que vocês leram? Aí eles diziam, o que você entendeu? Então, você que é pai, esse é o seu papel de sacerdote. Eu vejo todas as manhãs, quando eu levanto meu esposo, eu sempre levanto primeiro, né, bem, porque 5h30, 6h da manhã, ninguém merece, mas eu levanto esse horário. E quando eu vejo o Carlos orando, para mim, irmãos, aquilo é a maior segurança que eu tenho na minha vida e na minha família, porque eu sei que Ele está nos cobrindo. Então, o que ele disse é importante. Você, pai, precisa deixar o seu filho te ver orar. Você precisa sentar com o seu filho e ensinar a Bíblia, discutir algum assunto da Bíblia com o seu filho e dar a oportunidade dele falar também, porque só vindo na escola não é o resultado que você quer. Então, hoje, quando eu vejo os meus netos, os 2 da Marília, que ela fala assim para o Isaac quer fazer alguma coisa errada, ela fala assim, Isaac, 1, 2, o Isaac já para. Eu falei, minha filha, como você conseguiu isso? Ela falou, mãe, ele entende que se chegar no 3 vai ter uma punição. E aí eu falei, então vou fazer a mesma coisa, né? O dia lá comigo é o Isaac, 1, 2, para aí, vovó. Essa é só a mamãe e o papai que faz. Era pedagogia. A minha mãe também fazia assim, né, mãe? Ela pegava um cabo de vassoura que tinha assim, atrás da porta. 1. Aí você já podia sair correndo que o cabo de vassoura vinha junto atrás. Mas a gente, para ensinar, para você poder ensinar alguma coisa, você precisa de algo que está faltando nos nossos dias. Está faltando o que nos nossos dias? Além de muitas coisas, vai estar faltando tempo. Nós não temos mais tempo, as atividades para ganhar dinheiro, para sustentar a nossa família, para você, entre aspas, dar uma vida boa para a sua família, para a nossa família. Nós perdemos o que nós tínhamos de mais essencial há 40, 50, 60 anos atrás, que era tempo. Lembra lá no passado, vamos voltar lá no passado, o povo de Deus estava escravizado no Egito, tinha um sonho. Vamos ver se a gente consegue fazer uma ligação com esse tempo de agora. Então eles estavam escravizados 400 anos lá no Egito. Eles tinham um sonho de liberdade,
tinha um sonho de criar os seus filhos, tinha um sonho de estar com as suas casas, com as suas famílias, mas eles eram escravos. Um dia que Moisés chegou, quando Moisés chega, e parece que quando a bênção começa, parece que tudo piora, você já viu? Parece que quando você começa a querer endireitar, começa a querer melhorar, querer dar passo certo, parece que as coisas começam a tudo dar errado para você. Quando Moisés chega lá diante de Faraó, na primeira vez que ele vai, dizendo assim, olha, o meu povo tem um sonho, Deus mandou falar que o povo tem um sonho. O povo é sonhador, e eles querem ir para o deserto, eles querem adorar a Deus lá no deserto. E Faraó, vendo aquele trem, a primeira coisa que Faraó pensou foi o quê? Esse povo ainda está tendo tempo de sonhar. Esse povo ainda está tendo liberdade de sonhar. E eu vou restringir isso na vida deles, que eu acabo com o sonho deles. O que Faraó fez? Mandou tirar a palha. Acaba com a palha. Não dê mais palha para que eles possam fabricar tijolos. Agora cada um vai ter que espalhar pelo Egito inteiro em busca de palha. Ou seja, mais uma vez o inimigo roubando o tempo dos crentes, dos irmãos, para que eles não pudessem ter os seus sonhos indo para frente. Na nossa vida, irmãos, se nós não conseguirmos fazer totalmente diferente daquilo que foi feito lá no passado, e como o pastor Silson, nós vamos fazer essa junção aqui, acabou de dizer, com algumas coisas que têm atrapalhado a nossa vida, coisas importantes, preste atenção, coisas importantes na nossa vida, nós não vamos conseguir pegar coisas prioritárias e cuidar delas como Deus quer. Lá no céu Deus não vai perguntar para você assim, rapaz, mas que empresa que você arrumou lá, hein? Gostei de ver, rapaz, eu te dei lá a capacidade, te dei a mente brilhante, realmente você foi longe, você conseguiu uma empresa maravilhosa, uma empresa que prosperou, uma empresa que ficou entre as melhores da sua cidade, umas melhores do país. Rapaz, mas que coisa boa! Você foi campeão de tênis, você foi campeão de, sei lá, de que a gente costuma jogar hoje? Antigamente eu jogava, era sinuca, era baralho, truque, jogava essas coisas, né? Mas Deus não vai nos requerer isso, amados irmãos. Eu me lembro quando o Carlos começou na fazenda, e aí o pastor Gentil, onde a gente congregava, chamou o Carlos e disse, olha, você tem 2 filhos, eu falava para ele, bem, fica aqui final de semana, mas eu tenho que trabalhar, como é que vocês vão comer, como é que eu vou pôr as coisas dentro de casa, e ficava envolvido com a fazenda. E o que me admira muito no Carlos, a minha sogra está aqui, passou a infância dele, mas ele não tem dificuldade de obediência. Porque eu nunca vi o Carlos respeitar o pai dele, nem responder. E eu também com meus pais era a mesma coisa. E quando o pastor Gentil chamou, ele disse, você tem 2 filhos que são pérolas preciosas, Deus tem projeto na vida desses meninos. Meus meninos tinham 4 anos, a Marília e o Murilo 6. E ele disse, você precisa vir para a escola dominical. Você não vem, essa fazenda fica, o dinheiro fica, mas os seus filhos têm um futuro e depende do seu exemplo. Então, por isso, irmãos, que não adianta você cobrar uma coisa que você não faz. Você precisa fazer para que o seu filho veja. E a partir daquele dia, o Carlos nunca faltou uma escola dominical mais e se tornou professor durante 10 anos ali do curso de teologia na igreja, e é essa bênção hoje. Então, quando o pastor Salmo cobra a sua presença na escola, não acha ruim não, irmãos, é porque ele quer o melhor. E por isso nós estamos aqui, dando glória a Deus e ouvindo a palavra. Amém. Glórias a Deus por isso. Só para fechar aquele, Deus nunca vai requerer o que nós fizemos, os nossos atos, porque essas coisas vão passar pelo fogo. Vai passar tudo pelo fogo, o que nós fizemos, essas obras, se foram para nós, nossa carne, ou se foram para o reino de Deus e para algo tão importante que Deus colocou, a nossa família, diante de nós. Deus não vai requerer a nossa capacidade, mas vai requerer o que nós fizemos da nossa família. Vai requerer o que nós fizemos dos nossos filhos. Vai requerer aonde que está o seu filho agora. O que foi que aconteceu? Por que foi? Já pensou se Deus passasse um telão assim no céu? Eu fico imaginando.
Deus passando no telão e a gente com máscara, pensando assim, às vezes, dentro das próprias igrejas, vivendo um tempo de máscaras, e como se tudo estivesse bem, família 100%, família boa, que não precisa de mudança, que não precisa de nada, e Deus abrisse um telão assim, e pudesse passar a nossa vida, as coisas erradas que nós estamos fazendo, ou que fizemos para os nossos filhos, fizemos para a nossa família, fizemos para a esposa, fez para o marido, alguma coisa dessa maneira. Às vezes a coisa que nós mais fazemos, principalmente quando tem alguma coisa errada no centro da nossa família, é cobrar, deixa eu ver isso aqui, é cobrar. Família não é apenas um somatório de indivíduos que convivem debaixo do mesmo teto, mas um lugar de relacionamentos que deixam marcas na alma e no coração das pessoas, deixam marcas na alma e no coração das pessoas. A gente normalmente, voltando o raciocínio anterior, a gente tem mania de cobrar quando algo dá errado. A primeira coisa que nós levantamos a questão é quem está errado, aonde que errou, por que que errou, quem foi que errou, por que que os meus filhos estão errando. Às vezes nós levantamos esse questionamento querendo colocar no outro como se ele estivesse errado, mas nós esquecemos de uma coisa muito importante. Nós esquecemos de algo que é prioritário. Nós não podemos querer cobrar pessoas sadias. Nós não queremos cobrar dentro dos nossos lares que pessoas estejam sadias, quando nós mesmos estamos enfermos, adoentados, adoecidos. Queremos dar coisas boas para os nossos filhos, mas nós não temos o que repassar para eles. Queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas o que vai acontecer é que nós vamos replicar na vida deles as coisas ruins que estão em nós, se nós não tomarmos as providências necessárias. Nossos filhos precisam, além de nossas palavras, precisam das nossas ações, principalmente ver as nossas ações. Eu gosto de um filósofo, eu gosto das palavras dele, gosto das palestras dele, que chama Mário Sérgio Cortella. É um barbudão assim, o cara tem uma inteligência fenomenal. Ele fala de tudo assim, fala de religião, fala de Deus, fala de tudo, como se conhecesse assim intimamente. Mas eu gosto de ouvi-lo. Ele diz o seguinte, preste atenção. Uma das coisas que ele disse numa das suas palestras, ele disse que quando seus filhos, tinham 2 filhos, ele disse que quando os meninos eram pequenos, de 3, 4 anos, ele chegava no ouvido de cada um deles e dizia assim: olha, quando você completar 12 anos de idade, não se esqueça, quando você completar 12 anos de idade, o papai vai te ensinar o segredo da vida. Já pensou? Você abre a curiosidade de uma criança ou não? Aí ele dizia, olha, que passava 6 meses, o filho chegava, e aí pai, qual que é esqueci agora, o segredo da vida. Qual que é o segredo da vida, pai? Ele falou, quando você completar 12 anos. Quando tinha 9 anos, pai, qual que é o segredo da vida? Chegava para ele. Quando você completar 12 anos. Ele falou que quando o mais velho completou 12 anos, o mais velho, no dia que completou 12 anos, foi lá nas cobertas, levantou ele, tirou ele da cama, e pai, e ele levantou assustado, ele dizendo, o que foi, meu filho? Hoje eu completei 12 anos, tá bom, tudo bem, e daí, meu filho, parabéns. Não, pai, eu quero saber, qual é o segredo da vida? Ele falou que levou o filho dele lá para a sala, sentou com o filho dele e disse, você quer saber qual é o segredo da vida, meu filho? Ele falou, quero. Ele disse, então olha bem nos meus olhos. Ele disse assim, olha, o segredo da vida é uma coisa só, vaca não dá leite. O filho ficou assim, como é que é, pai? Vaca não dá leite? Esse é o segredo da vida? Vaca não dá leite. Ele falou, meu filho, exatamente, vaca não dá leite. Vaca você tem que entrar no curral,
Vaca, o curral está enlameado, cheio de cocô de vaca. Você tem que entrar no meio daquele negócio cheio de chuva. Você tem que ir lá no meio daquela lama toda, pegar uma corda, amarra as pernas da vaca lá dentro, porque senão ela te chuta, derruba você, derruba o balde do leite. Você não pode esquecer, meu filho, nunca, de amarrar o rabo da vaca também nas pernas. Porque se você não amarrar o rabo da vaca, ela vai enlamear você tudo de cocô na sua cara. E depois de tudo arrumadinho, aí você senta no banquinho ali de trás e começa a tirar o leite das tetas. E tem que saber tirar o leite das tetas, porque senão não sai. Ou seja, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes acham que tudo vem pronto. Todas as coisas vêm pronto. Leite já vem em caixinha, já sai da fábrica de caixinha. Ontem quebrei um cofrinho. Ontem quebrei um cofrinho. E os outros pequenos não entendem. Aí eu chamei o Isaac, que já tem quase 7 anos, falei: vovô, eu deixei esse cofrinho aqui reservado para você. Abri meu cofrinho lá, deu R$186 de moedas. Peguei o cofrinho, peguei que ele pudesse estar ajudando a tirar os cofrinhos, contando, arrumando os negócios ali. Eu falei: esse dinheiro vai ser seu. O que você quer comprar com esse dinheiro? Vovô, eu quero comprar um negócio lá da cobra, do Hot Wheels, a pista do Hot Wheels da cobra, que eu não tenho essa pista e eu queria muito essa cobra. Eu pus ele dentro do carro ontem e nós fomos lá. Aí durante o trajeto, porque você não pode fazer coisa alguma, você não pode, às vezes, você não pode perder uma oportunidade sequer, para que você possa ensinar alguém que está sob a sua proteção. Você tem que usar de todas as oportunidades para, nessa oportunidade, trazer um ensinamento. Senão nós vamos cair exatamente nisso tudo, que nós acabamos aqui por brincadeira, que vaca realmente não dá leite. Porque pela cabeça dele, eu estou dando tantas coisas, sinal que dinheiro, ele não sabe nem de onde que vem dinheiro. Nem como se ganha dinheiro. Eu comecei a ensinar para ele: olha, esse dinheiro aqui o vovô está dando para você, mas escuta bem, olha para mim. Esse dinheiro aqui eu juntei ele mais de 1 ano para o vovô juntar. O Luquinha era bebezinho quando o vovô começou a juntar esse dinheiro aqui para você. Deu muito trabalho para que eu pudesse estar juntando esse dinheiro. Demorou muitos dias para que eu pudesse estar juntando esse dinheiro. Agora você precisa gastar esse dinheiro bem. Porque foi difícil o vovô conseguir arrumar esse dinheiro e deixar e entregar para você, porque você é alguém especial para o vovô. Mas você precisa saber ganhar bem e fazer gastar bem esse dinheiro. Ele olhou para mim assim, falou assim: vovô, será que comprar esse Hot Wheels vai ser gastar bem esse dinheiro? O senhor estava falando sobre Mário Sérgio Cortella e fazendo um comparativo com essa questão do tempo. Eu vi um vídeo dele um dia falando algo muito interessante. E ele criou um termo chamado despamonhalização da sociedade. E aí ele falou assim que antigamente as famílias eram bem maiores, então as pessoas tinham, 8, 9, 10 filhos. E grande parte das famílias, 90% das famílias, no domingo de manhã, ia para a casa do vô ou da avó para fazer pamonha. E acordava lá às 5, 6 horas da manhã, ia para lá, ficava o dia inteiro, e às vezes a pamonha ia sair 3 horas da tarde. Mas o intuito daquilo não era fazer a pamonha. O intuito daquilo era trazer a comunhão familiar. Então, lá se falava sobre tudo, ensinava a criança, e corrigia, e falava, e lá descobria que o menino tomou bomba no colégio, lá descobria que a menina estava de namorico, e tal, e tal. E era essa a cultura. Aí, com a contemporaneidade, a família diminuiu, enxugou bastante. Então, hoje nós temos famílias com 2 filhos, no máximo. E aí eles falam assim: vamos almoçar, o almoço de família no domingo, vamos almoçar. Aí entra todo mundo dentro do carro, cada um com seu celular, seu tablet, conectado, vai para o drive-thru do McDonald's, passa lá, compra um lanche, para no estacionamento do McDonald's, todo mundo come, ninguém se comunica, e isso se tornou a comunhão familiar de hoje, né? Nós estamos exatamente perdendo isso. Estamos perdendo por causa do tempo.
por causa exatamente desse tempo. Vamos ver se dá, fala em tempo, ver se dá mais tempo. Hoje existe, irmãos, pais presentes em casa, mas não conversam com os filhos. E o seu filho vive dentro do quarto, no tablet, no iPad, não sei lá o quê. Porque ele não vê você conversar com a sua esposa também. Um pastor fez um jantar de casais e colocou mesa só de 2. Aí disse que o povo chegava e ficava assim, junta a mesa, junta. Não pode juntar a mesa, não. Sabe por quê? Porque se você juntar a mesa, você vai conversar com o marido da sua colega e ela vai conversar com a sua colega e vocês não conversam. Então, experimenta sair vocês dois sozinhos, de quando em quando, nós fazemos isso toda sexta, para ver que tipo de assunto que você tem com a sua esposa, porque baseado no exemplo que você dá, é o que o seu filho tem referência. Amém. Sem falar, pegando esse gancho que é da Maisete, ela falando, imagina o seguinte, você que é um pai e quer dar o tempo para o seu filho. Aí você pega o seu filho e vai ao cinema com ele, fica 3 horas, 4 horas. Ou você pega o seu filho e vai ao parque, fica 3 horas, 4 horas com ele. E você sai de lá satisfeita, pensando que você, por estar 3, 4, 5 horas com o seu filho, você teve uma qualidade de vida com ele. Mas a pergunta que eu faço, e é por isso que nós estamos numa sala de aula, a pergunta que eu deixo para cada um aqui de vocês, de nós, é: durante estas 4 horas, o que nós podemos ensinar, ou o que nós ensinamos aos nossos filhos, aos nossos netos? Que coisas eles vão levar para frente, que se amanhã alguém perguntar, ele vai dizer, eu aprendi isso com meu pai, e vai lembrar daquela sentada que estava no parque, ou vai lembrar daquele dia no cinema, onde vocês estavam juntos. Não vai adiantar você ficar 12 horas com seu filho, se você não conseguir tirar o coraçãozinho dele, pegar o coraçãozinho dele e colocar nas suas mãos, para que ele possa estar abrindo o coração com você e você trazer algum ensinamento na vida dele. Não vai adiantar você ficar o dia inteiro, deixar de trabalhar para cuidar do seu filho, se você não conseguir ter o seu filho nas mãos, com o coração nas suas mãos, e para que ele possa abrir o coração para você, e vocês terem uma conversa, e dessa conversa vocês poderem tirar ensinamento, e desse ensinamento vocês poderem tirar histórias, tirar um novo caminhar ali para frente. Quantos estão me entendendo? É tempo de qualidade. Eu saía às vezes, não saía tanto, a gente sai muito em equipe, a gente saía muito com amigos. Quando a gente era casal, jovem casal, vocês podem olhar assim, mas em algum tempo eu já fui jovem. Você pode até pensar que não, mas eu já... Né, pastor Ricardo? Às vezes a gente olha para uma pessoa de 78 anos, parece que ela nunca teve infância, né? A gente não vê ela como tendo uma infância, brincando, correndo. Mas a gente tinha muitos casais de amigos, e a gente saía muito para passear, Caldas Novas, saía de 4, 5 carros, aí ia andando pelas essas estradas aqui de Goiás, e saía em amizade, voltava daí 2, 3, 4 dias, andando, passeando, conversando. Mas uma das coisas que sempre me marcou é exatamente essa pergunta, porque como eu não tive uma criação assim, da maneira que hoje nós achamos adequada pelo meu pai, principalmente, que era o líder espiritual, e o líder de todas na casa, meu pai tinha qualidades extremas, qualidades importantíssimas que me marcaram, qualidades que me marcaram muitas coisas, mas a gente não tinha algumas coisas. Então, aquilo que a gente não teve, normalmente nós mudamos tudo. Às vezes as criações dos nossos filhos, pais que tiveram criações autoritárias, pais autoritários, pais que não deixavam você pensar, você raciocinar, eles decidiam as coisas por você, vai e faz isso aqui agora, é para fazer desse jeito, não, mas eu não quero, mas vai fazer, não vai fazer não, e o cinto já começava a ver, era essa pedagogia
o conselho tutelar, né? Esse era o conselho tutelar. Então, pais que foram autoritários, tiveram seus filhos, normalmente os filhos são permissivos. Os filhos hoje querem deixar os seus próprios filhos, não, meu pai foi autoritário demais, agora eu tenho que mudar isso. Só que ele não entra numa balança. Aquele que teve uma criação autoritária, ele quer ser permissivo demais e não corrige o seu filho, não sabe corrigir os seus filhos. Pensa que corrigir o seu filho Deus vai traumatizar o menino. Pais, o contrário, que tiveram criações permissivas demais, agora querem inverter isso e se tornam pessoas autoritárias ao extremo. Criam filhos que não tomam decisões sozinhas, filhos que não conseguem caminhar em emprego sozinho, filho, mesmo que eu contei lá, depois de velho, sai de casa, fica ligando: pai, e agora, pai, eu arrumei, me ofereceram um emprego, o que o senhor acha, pai, eu posso ir para o emprego? E se não der certo, só me ajuda depois, pai, se eu voltar para minha casa? Filhos inconstantes, filhos que não têm maturidade o bastante para poder tomar decisões. Por quê? Porque não tiveram pais que souberam moldar. E como que eu moldo meu filho? Eu fico maravilhado quando meu filho, com negócios importantes, que ele pensa em fazer, ele: pai, eu estou fazendo assim, pai, eu acho que está certo, mas eu queria que o senhor orasse. Queria que o senhor orasse comigo e orasse por esse projeto, para saber se é de Deus, para saber se eu faço, se eu não faço. Eu gostaria, assim, aí sim. Aí nós podemos descansar. Não é criar aqueles filhos babentos, aquele povo, aqueles moleques que não sabe nada. O menino toma bomba na escola, o miserável toma bomba na escola. Meu filho, você está muito triste. Me perdoa, papai. Você tomou bomba, meu filho, agora não quero te ver dessa tristeza, meu filho. Eu não sei o que fazer para te ver triste, meu filho. E o menino é mala, vagabundo, não estuda. Meu filho, eu sofro demais com você, eu não aguento ver você triste. Faz o seguinte, minha filha, eu estou triste também. Vamos ali na concessionária com o papai. Aí o infeliz do pai, o moleque é um mala sem alça, e ao invés dele educar o sujeito, não, ele piora mais a situação. Na realidade, tem muitos pais que querem fazer o seu treinamento nos filhos conforme a emoção dos filhos. Se o seu filho está alegre, você pensa que a sua educação está boa. Se o seu filho está triste, você pensa que a sua educação não está boa. Filhos que se tornam insolentes, insubmissos. Filhos que se tornam pessoas sem coração, sem amor por ninguém. Filhos que só se sentem bem quando alguém é útil para ele. Quando alguém serve aos seus próprios interesses. A maioria de nós e de vocês, essa geração nova que está tendo aqui, pais aí de 40 anos e pais de 20 e poucos anos hoje, estão criando os seus filhos baseado nas emoções que eles têm. Você não pensa na santidade do seu filho, de gerar filhos para Deus, a santidade dos seus filhos. Você pensa em criar filhos felizes. E criar filho feliz não é vontade de Deus. Nós precisamos passar por agonia, precisamos passar por angústia, muitas pessoas não deixam nem seus filhos errarem.
Tem pais aí que não permitem aos filhos errarem. Eu falava para os meus filhos, sempre fui duro. Vocês sempre poderão reunir a eles. Vocês sempre poderão errar. Vocês podem errar, porque eu erro. Mas o que vocês não podem é mentir para mim. O erro a gente conserta. A mentira é caráter. E às vezes nós estamos pensando exatamente nisso na nossa condução aos nossos filhos. Estamos criando filhos para serem alegres, felizes. E essas crianças, esses jovens hoje, esses novos pais, só são felizes quando eles te usam. Usa o pai, usa a mãe, usa o amigo, usa alguém para satisfazer os seus próprias vontades, seus próprios desejos. Se isso não acontece, eles emburram, entristecem, baixam o semblante, não conversam mais com o pai, não conversam mais com a mãe, não conversam mais com os familiares, porque o seu desejo não foi da maneira como ele queria. Alguém está me ouvindo aí? Amém. Glórias a Deus. Existem situações também, irmãos, que a gente observa, porque eu converso muito com mulheres, e que tem filhos que se tornam aliados da mãe e inimigos do pai, porque a própria mãe colabora com o filho para esconder do pai certas coisas que não devem ser escondidas. Porque às vezes, não, ele é ignorante, ele vai fazer isso, aquilo. Eu nunca escondi nada dos meus meninos do Carlos, por pior que fosse a situação. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque os filhos, às vezes, fazem os pais serem inimigos da mãe ou vice-versa. Então, tudo que vocês for fazer tem que ser de acordo, mesmo que isso vá trazer um pequeno descontentamento no início, mas vai trazer obediência depois. Amém. E para a gente encerrar aqui nesse momento, tem um assunto aqui que eu acho também bastante importante, que é o relacionamento, as figuras paternas e o valor, e seu valor. O relacionamento de pais e filhos depende muito do relacionamento marido e esposa. A segurança básica dos filhos depende daquilo que eles observam nos relacionamentos dos seus pais. Não se enganem, irmãos, cada um dos nossos filhos sabe exatamente quem nós somos. O nosso lar é o lugar aonde não tem como você ficar com máscara. A nossa casa é o lugar que você, querendo ou não, você vai mostrar quem você realmente é. É dentro da sua casa é que os seus filhos vão ver. Primeiro, o seu filho já viu você abraçando a sua esposa? Ah, mas meu filho está com 20 anos. E daí, esse marmanjo um dia vai casar. Seus filhos já viram você trocando um carinho com a sua esposa? Os seus filhos, quando conversa, você conversa com a sua esposa ou com seu esposo? Que tipo de conversa que é? É boa conversa? É conversa amigável? É conversa aos gritos? É conversa com palavrão? Tem uma criancinha lá em Caldas Novas, né? Que nós conhecemos. A mãe dela tem problemas, mexe um bocado de coisas. E deixou com uma pessoa lá de Caldas Novas, uma menina de 3 anos. 3 anos. Eu nunca vi uma pessoa com 3 anos saber tanto palavrão na minha vida. 3 anos de idade. Autoritária, não obedece a ninguém. Matthew Henry, ele diz assim: os filhos de um homem, preste atenção, e eu vou encerrar aqui, são pedaços dele, mas a esposa é a própria costela dele, ou é o próprio ele. Por que ele está dizendo? Ele está dizendo porque quando a gente casa, a gente, parece que a costela que faltava,
ela vem de novo sendo colocada a gente aqui. Normalmente, essa costela, né, é colocada na gente e a gente se torna feliz por completo. É um casal, um ambiente familiar. Mas nem sempre é assim, né? Mas nem sempre a coisa funciona desse jeito. Então, às vezes tem sempre as ruguinhas, as rusgas que existem lá. Os dois casais estavam meio ruins um com o outro lá. Aí a filha vendo aquela bagunça toda, aí um dia chegou para a mãe e perguntou assim: mãe, como que foi que nasceu a raça humana? A criança perguntando para a mãe: mãe, como que nasceu a raça humana? A mãe falou assim: olha, minha filha, é muito simples. Deus criou Adão, depois criou Eva, e daí criaram seus filhos, foi criando os filhos com os filhos dos filhos, até chegou a mamãe, você, estamos aqui hoje. A criança passou mais alguns dias, foi no pai, estava grilado também, e perguntou para o pai: pai, como é que foi que Deus formou a gente? Como é que foi que nós chegamos até aqui? O pai falou assim: minha filha, isso é questão de evolução. É o seguinte, um dia nós éramos lesma, era coisinha, era meleca, foi evoluindo, tornamos macaco e agora estamos aqui. A menina ficou descompensada, sem saber o que, voltou lá na mãe, que também estava brava, falou: mãe, mas como é que eu posso entender? Só fala uma coisa e meu pai fala outra. Ela falou: não, querida, não se preocupa, todos os dois estão certos, só que eu estou falando da minha família, seu pai está falando da família dele. Vamos ficar de pé. Irmãos, existe uma coisa que parece que não é necessário. Nós pedimos perdão aos nossos filhos, porque às vezes a gente age de maneira tão arbitrária, ignorante, e que você pensa que o seu filho não tem sentimento e não tem coração, e ele tem. Então, eu gostaria, nessa manhã, de fazer uma oração juntamente com meu esposo aqui. Eu vou falar e vou descer de novo, porque eu estou com a minha costela doendo. Mas eu senti no meu coração de fazer isso. Nós temos uma família funcional, graças a Deus. Meu esposo hoje tem uma família funcional. Minha sogra sempre foi o nosso timoteiro, né? Aquela que orava, que pedia, que fazia, que clamava, que jejuava por nós. E eu, como nora, eu não tenho o que reclamar da minha sogra. Minha sogra está ali, eu não sei se ela tem o que reclamar de mim. Tem, minha sogra? Então, a recíproca é verdadeira. Eu não falo isso para agradá-la, de maneira alguma. Eu nunca tive um problema com a minha sogra e nem com as minhas cunhadas, graças a Deus. Então, tem mulheres que falam assim, eu fico assustada. Nossa, aquela peste da minha sogra, tomara que vá embora, eu não volto na minha casa. Irmãos, isso aí é maldição. Você está ensinando os seus filhos a desrespeitar a geração vindoura. Então, eu gostaria que você, que quer uma oração especial, não estou dizendo que o seu lar está ruim, disfuncional, não. Mas, principalmente, os pais, que às vezes são muito autoritários, né? Porque a gente não vence nada. Eu vejo lá agora o meu filho, o Murilo e a Nayara, fizeram o cantinho da disciplina para o Ítalo. Porque tem algumas coisas que ele estava fazendo e que não está agradando. Aí eu cheguei lá semana passada, ele me pegou na mão: vovó, que é o meu cantinho de disciplina. Ele tem 2 anos e uns 4 meses. Aí eu fui, olhei o cantinho da disciplina, o que não pode fazer? Então, tudo que não pode fazer, ela escreveu, e quando ele faz, vai para o cantinho da disciplina. E isso tem melhorado muito. Eu falei: parabéns. Então, a gente precisa buscar argumentos e estratégias hoje para corrigir os jovens, porque é diferente, né? Hoje não pode bater, porque vai para o conselho tutelar, não sei o quê. Mas nós temos uma diferenciação, nós temos a palavra de Deus, temos o nosso exemplo, temos que dar testemunho. Então, eu gostaria que você, como família, se tiver o esposo e a esposa aí, venha aqui à frente. Nós queremos fazer uma oração nessa manhã, para que os nossos lares sejam lares sadios e sejam lares de referência. Para onde nós formos, vai dizer assim: nossa, aquele ali é filho do pastor, porque diz que filho do pastor é problema, o nosso nunca foi, graças a Deus. Então, você tem que ensinar com o seu exemplo, porque o exemplo arrasta, as palavras marcam. E, às vezes, a gente libera a palavra que marca o coração dos nossos filhos. Eu queria que você viesse aqui à frente, os pais.
eu gostaria de estar orando, porque o pai, irmãos, é o sacerdote da casa. Às vezes você tem uma mulher difícil, eu sei, mas você precisa ser o sacerdote da sua casa. Se quiser vir a família, pode vir, porque nós precisamos aprender a educar os nossos filhos, porque filho de crente não é problema, não. Filho de crente é bênção por onde ele for. Aleluia. Filho de crente não é abençoado, porque não bebe, porque não fuma, porque não vai em boate, porque não fica aí fazendo coisas erradas. Não, os nossos filhos são referência, porque ele tem em mim e você, como pai e como mãe, uma referência. Será que a gente não tem que fazer algumas perguntas? Por que meu filho ou minha filha é rebelde? Por que o meu marido, minha esposa quer sair de casa? Por que eu sempre vejo a minha esposa chorando? Por que, sei lá, alguns porquês que a gente precisa responder com autocrítica e fazendo essa reflexão mesmo. Por que eu não sou tão feliz dentro de casa, dentro do meu casamento, dentro do meu lar? Será que a minha esposa é feliz comigo? Será que eu tenho feito a minha esposa feliz? Talvez a gente possa sair daqui nesta manhã levando algumas dessas reflexões na nossa vida, estudar isso, voltar um momento intimista e que a gente possa, com Deus, com o Espírito Santo, a gente possa fazer essa reflexão. Ele nos dá a vitória. Quantos querem receber isso? Diga amém. Levanta a sua mão assim para o céu. Querido Deus, aqui, meu Deus, nesse momento de ensino, de escola dominical, meu Deus, mas a Tua palavra nunca volta vazia. A Tua palavra encontra corações sarados, corações sadios e corações aptos para recebê-la, ó Pai. Deus, nesta manhã aqui, o Senhor está vendo aqui quantas famílias, ó Deus, que estão aqui representando lares aqui, representando centenas, talvez milhares de pessoas aqui. Eles são influenciadores naqueles que estão sob a sua subordinação, sob a sua coordenação, meu Pai. Deus, eu te peço nesta manhã, abençoa com toda sorte de bênção, capacita, Senhor, aos pais nesta manhã, sobre a educação dos seus filhos, sobre o encaminhamento dos seus filhos, sobre a direção que os seus filhos devem tomar, ó Deus. Meu Deus, dá sabedoria, dá graça, dá discernimento, ó Pai, dê momentos de diálogos entre pais e filhos. Ó meu Pai, quebra agora toda a corrente que esteja amarrando, que esteja endurecendo corações, para que não haja quebrantamento de pais e filhos, ó Deus, filhos amando os pais, pais amando os filhos, e famílias sendo completas, ó Deus. Abençoa os casais que aqui estão, Pai, também, aqueles que aqui são representados nesta manhã. Deus, dê graça a cada um deles. Espírito Santo de Deus, não é fácil manter casado no mundo atual, mas o Teu Espírito Santo é quem consegue, meu Deus, trazer sobre a nossa vida essa alegria, esse renovo que nós tanto precisamos para manter o nosso casamento saudável. Deus, renova os lares, renova as emoções, renova os sentimentos, renova o amor de um para o outro nesta manhã. Ó meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Deus, que estas famílias aqui representadas possam ser famílias que as suas casas serão pessoas que estarão, meu Deus, sendo referencial para esta cidade. Deus, dá sabedoria, dá, meu Deus, a intrepidez necessária. Senhor, faz com que o pai possa ter um coração quebrantado. Deus, tira toda a dureza do coração desse homem, tira toda a dureza do coração desta mulher, ó Deus. Abençoa, Pai, com toda sorte de bênçãos. Renova, Pai, renova, meu Deus, realiza, Paizinho, aqui nesta manhã os milagres necessários, ó Pai. Queremos sim falar, mas nós queremos agir, para que os nossos que nos observam, eles possam ver que ali está um homem e uma mulher de Deus, principalmente, que o maior relacionamento, ó Pai, é um relacionamento de marido e de esposa. Os filhos vieram depois, os filhos são complementos, ó Deus. Não deixe os pais criarem filhos baseados simplesmente nesse relacionamento, que se tornarem os filhos bons, tornarem filhos saudáveis, tornarem somente filhos alegres, mas que eles possam ver esse relacionamento de marido e esposa, um marido superior, um relacionamento superior, um relacionamento que veio de Deus. Deus, dê graça aos teus filhos, dê sabedoria, Pai, dê unção e dê amor, para que eles possam vencer e superar
todos os obstáculos, ó Deus, para dizer lá na frente, e além de eu e minha casa servimos ao Senhor, nós podemos dizer: Deus continua fiel, porque Ele tem cuidado de nós, ó Deus. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.